O assunto estava tão bom que nós resolvemos voltar a gravar, né? Então nós estávamos falando sobre cidadania. E quando a gente fala sobre cidadania, nós estamos falando sobre valores e, portanto, sobre ética. Qual a opinião da senhora sobre esse grupo, né, Black Blockers, que a gente vê que se infiltra nessas manifestações, que lutam por justiça, né, que lutam pelos direitos do cidadão, dos cidadãos, que é algo muito bom. Mas o que a senhora pensa sobre esses grupos que se infiltram e trazem violência? O que a senhora pensa? Não, então, você colocou muito bem cidadania, trabalhar para o bem comum, para o bem de todos e para o direito de todos, né? O que se sabe desses grupos, e eu estava dizendo aqui em off, nós precisaríamos apurar um pouco mais as fontes, mas o que se sabe são grupos internacionais existentes em outros países e que, de fato, no momento, e bem articulados, que no momento certo eles provocam aquilo que nós conhecemos, que digamos assim, uma certa desordem e desrespeito, eu diria, ao patrimônio da cidade, o que é de todos, o que nós todos construímos, ao transporte público, digamos assim, a um diálogo mais ético, mais coerente, mesmo com as autoridades, a derrubar muros, a forçar até o Estado a ir lá com a força policial, né? Então eu tenho bastante preocupação em relação a isso, acho que ninguém quer coibir os movimentos cidadãos e que o povo vá à rua, mas de fato do jeito que está acontecendo, não está claro que é um movimento cidadão, porque tem algo ali não manifesto em que precisaria apurar quem são os atores, porque a gente ouve com frequência. Não, eu estava ouvindo ontem, inclusive, uma matéria sobre isso, né? Que foi apurado, em que as pessoas dizem, não, é que as pessoas chegaram ali naquela hora, ou então comandos, você tem que fazer isso naquela hora e tal. Então, de fato, precisaria apurar um pouco mais para que possamos ir às ruas, reivindicar o que nós precisamos, mas também nos sentirmos cidadãos e éticos, né? Contribuindo para o crescimento e não destruindo aquilo que nós mesmos pagamos nos nossos impostos. Isso pode até retardar, né, esses movimentos que lutam por direitos que são próprios, que são devidos a toda a sociedade. As pessoas acabam ficando com medo, né, de aparecer. Os movimentos sociais, quer dizer, aquilo que é justo fica... A credibilidade, né? Afeta a credibilidade, porque quem é que vai acreditar, né? Todo mundo vai procurar se defender e tem que se defender, ou põe um tapume, ou se defende como pode. Então não é uma relação, digamos, cidadã, humana, de respeito também, e de diálogo. Nós poderíamos dizer que o mediativismo também é de fato vamos assim dizer, uma mídia de resistência, no sentido de que nós vemos, às vezes, pela mídia estabelecida, que muitos interesses são defendidos por essa mídia. Na verdade, por trás de alguns anúncios, de algumas notícias, a gente acaba identificando interesses econômicos, políticos e tudo mais. O mediativismo, a senhora acredita que realmente pode ser considerado como um mediativismo de resistência diante dessa tendência, sobretudo na conjuntura econômica na qual vivemos? Olha, uma das características da comunicação popular alternativa é a resistência, né? Então, aí que está em distinguir aonde, de fato, não tem também um outro movimento econômico por trás, de manipulação. Se é que existe, porque eu acho que a gente tem que sempre perguntar, mas eu vejo no mediativismo uma grande oportunidade de articulação e de outras pessoas estarem trabalhando para o bem comum, né? Diante disso, a senhora acha então que esse grupo se reúne, mas ele é segmentado referente a uma ética, a valores, assim, um grupo defendendo uma parte mais política, uma parte mais econômica, uma parte mais dos direitos? Em princípio a gente pensa nesses grupos como grupo que busca os direitos, né? Os direitos de cidadania, de moradia. Quando nós vimos, né, e também muitas vezes, hoje a ocupação ela é política, não é propriamente porque eu não tenho casa, mas porque precisa marcar o território, aí você já se pergunta
que é a por trás, de fato, de ideológico também, né? Qual é a real necessidade? Então, isso sim, eu acho que retarda. Porque o que é ser cidadão? É você ter direito ao trabalho, ao seu salário justo, ao seu lugar para morar, à educação, à saúde, à cultura, uma série de coisas, e não viver de esmolas, né? Então, muitos projetos, eles alimentam uma dependência da pessoa, não ajuda a pessoa a crescer e ter autonomia e ser cidadã, mas você sempre é um tipo de cabresto, né? E de você ficar na dependência do Estado. Então, não, são questões abertas que precisam ser pensadas, né? Muito bem. Muito obrigado, professora, irmã Helena Corazza. É bastante opinião pessoal do que eu penso, porque são questões complicadas. Muito bom.